É, é isso mesmo. Exatamente o que você viu na thumb. Exatamente o que você viu no título. O meme se tornou realidade. Pantera Negra não é mais T'Challa. Pantera Negra não é mais ligado às suas origens raciais. Pantera Negra agora é branco. Exatamente. Bom, galera, vamos explicar isso de verdade. Vamos falar tudo aqui nesse vídeo de verdade, né? Fala, galera. Tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente comentar exatamente sobre isso que vocês viram, né? O Pantera Negra agora é branco nos quadrinhos, como assim? O que tá acontecendo? A Marvel tá doida, a Marvel tá invertendo tudo, a Marvel tá militando errado, o que tá acontecendo? Não, galera, não é exatamente como você está pensando. Você que está criticando aí a Marvel, ou você até que está apoiando, se você for retardado e tá falando que a Marvel agora tá fazendo certo. Não sei qual o pensamento de você, mas eu vou explicar exatamente o que está acontecendo. Sim, o Pantera Negra virou, agora é branco, exatamente, nos quadrinhos, em um outro universo. Tá, então vamos explicar isso devagar, com calma com vocês, pra você não se precipitar, pra você não ficar falando merda aí na internet, né? Bom, exatamente, o novo quadrinho publicado pela Marvel, né, na semana passada, revelou que o novo Pantera Negra do universo dos quadrinhos agora da Marvel é uma pessoa caucasiana, né? Uma pessoa que não tem ali ligações raciais com o T'Challa, nem com a Wakanda, né? Uma pessoa branca, né? E vamos lá. O que tá acontecendo com a Marvel? A Marvel ficou doida, né? A internet tá enlouquecida, tá todo mundo maluco, perguntando como assim, estragaram Pantera Negra, né? A Disney tá acabando com a diversidade e tal, cagaram com tudo, né? O Wakanda agora é branco. Calma aí, vamos falar isso tudo e vamos começar pelo começo, né? Bom, galera, vamos começar explicando o que é, né? O que tá acontecendo nos quadrinhos da Marvel agora, né? Bom, cerca de 25 anos atrás, vamos voltar pra 25 anos atrás, cara, lá em 2000, né? A Marvel lançou um selo nos quadrinhos, um selo original ali nos quadrinhos, que revolucionou por completo, né? A própria editora da Marvel e principalmente as histórias do Pantera Negra. A Marvel Knights, né? Era um selo onde os autores poderiam ousar mais, eles poderiam fazer o que eles quisessem com qualquer personagem de qualquer forma, sabe? Experimentar mais e desencanar, sabe? Da pesada ali cronologia do universo da Marvel. Ou seja, a maioria das histórias do Marvel Knights não eram canônicas dentro do CM, dentro do universo ali dos quadrinhos da Marvel, né? Bom, fez parte do próprio Marvel Knights o roteirista Christopher Priest, né? Ele é um dos autores negros mais relevantes do mercado norte-americano de quadrinhos e na mesma época ele ajudou a fundar a Milestone, né? Uma editora idealizada por artistas negros e onde foi criado o próprio Super Choque, que depois, posteriormente, foi pra DC, né? Foi vendido ali os direitos do Super Choque para a DC, ou seja, quem, né, fez parte aí da Marvel Knights é literalmente um roteirista que criou uma editora apenas para artistas negros. Então, calma aí, né? A Marvel não tá militando errado, como vocês devem estar pensando, né? Um dos maiores sucessos desse selo da Marvel Knights foi uma HQ do próprio Pantera Negra, escrita pelo Christopher Priest, né? E que durou mais de 60 edições. Essa é tranquilamente uma das fases mais importantes do herói dos quadrinhos, inclusive, né? Foi o Priest, né, junto de outros artistas que criou as Dora Milaje, né, aquelas guerreiras que a gente já viu em Pantera Negra, a Nakia, que é o interesse amoroso do Pantera Negra, né, que agora nos filmes, inclusive, tem um filho do T'Challa, e também Hatut Zerazi, né, e outros conceitos aí dentro do mundo de Pantera Negra, né? Vamos lá, galera, vamos pensar certinho, né? Até 1998, as Dora Milaje não existiam. Foi o Christopher Priest, né, que criou a icônica Okoi, que estabeleceu uma série de conceitos e ideias que fizeram presentes no filme do Pantera Negra e atualmente dentro do CM, né? E é esse homem que está por trás do Pantera Negra branco dos quadrinhos, exatamente. Então, você, né, que tá falando, pô, a Marvel endoidou, sabe? Isso é obra de algum playboyzinho que só quer reverter tudo e tacar ali branco em tudo porque acha que é supremacia branca, sabe? Não, foi criada pelo próprio Christopher Priest, né? Ele criou o Pantera Negra branco agora nos quadrinhos. Vamos lá, a Marvel surgiu esse ano com quadrinhos, com uma HQ, né, de que de certa forma celebra esses 25 anos do selo Marvel Knights, né? Com um roteiro próprio do Chris
Christopher Priest e a arte do ex-editor-chefe da Marvel, né, e idealizador do Marvel Knights original, o Joey Quesada, né? E a HQ foi lançada na semana passada, há mais ou menos, né, galera, uns 6 dias, né, mais ou menos, né? Bom, a chamada, né, o nome da HQ, Marvel Knights The World to Come, né, ou O Mundo por Vir, né, numa tradução meio literal. A revista é uma minissérie de apenas 6 edições, ambientada em um mundo alternativo, ou seja, galera, sem pânico nenhum, não precisa ficar maluco. Nada do que acontece nessa história aqui de Marvel Knights, né, O Mundo por Vir do Pantera Negra, impactará no cânone principal do universo da Marvel nos quadrinhos. É em outro universo, é uma realidade alternativa, né? Realidade alternativa a gente pode brincar de qualquer coisa, né? E bom, a história começa 16 anos depois do evento batizado como Mundo por Vir dessa HQ, né? A gente não sabe o que está vindo, né? O que é esse Mundo por Vir, mas testemunhamos um moribundo T'Challa, né? Um T'Challa falecendo, um T'Challa bem idoso, dando sinais de que seja lá o que aconteceu não foi muito bom nesse Mundo por Vir, né? A história então corta para 8 anos antes de um Mundo por Vir, desse futuro, né? Dessa vez a gente testemunha o ritual, né, de que alguém desafia o rei de Wakanda pelo trono, como a gente já viu até nos filmes, né? E quem tá desafiando o T'Challa é seu próprio filho, chamado Ketema, né? A gente ainda não tem essa identidade do seu filho, a gente só sabe que ele se chama Ketema, né? Enquanto o Pantera, né, o T'Challa, acha que seu filho está sendo manipulado por um culto religioso, o filho do T'Challa, o Ketema, acha que foi usado pelo seu pai, por isso que os dois estão saindo na porrada, os dois só acham alguma coisa que não é certa, né? A luta traz alguns flashbacks que explique talvez a origem desse filho do T'Challa, o Ketama, né? Primeiro, a história já descarta que ele seja filho da Tempestade, né? Até porque a Tempestade e o T'Challa nos quadrinhos ficaram juntos há bastante tempo, e nessa linha alternativa também, igual, né, como eu falei, na linha principal dos quadrinhos da Marvel, mas eles também se separaram nessa realidade alternativa, só que aqui ela acabou falecendo depois, né? A Tempestade morreu. A história então apresenta flashbacks de Monica Line, né? Um interesse romântico ainda mais antigo do T'Challa nos quadrinhos. O Pantera Negra se relacionou, né, com a Monica Line, né, em quadrinhos lançados ali na década dos anos 60. E é uma cantora americana negra, né? E eles ficaram noivos até que o T'Challa terminou o relacionamento deles. Isso no universo principal dos quadrinhos da Marvel. Mas, né, nessa realidade alternativa, após a morte da Tempestade, eles voltam a se relacionar. E agora pra valer, juntos eles tiveram um filho, um menino, né? A história não diz com todas as letras, mas fica implícito de que essa criança é o Ketema, o filho que tá enfrentando ali o T'Challa naquela luta, né? Bom, de volta ao desafio do trono, o T'Challa acidentalmente derrubou o filho cachoeira abaixo, aquela cachoeira da luta ali, né? Ele acaba resgatando, né, o corpo quase sem vida e se declarou vitorioso. Porém, só existe vitorioso quando o desafiante morre ou declara derrota, e nada disso aconteceu naquela luta pelo trono, né? E de volta à batalha, o Ketema consegue derrotar um T'Challa já mais velho, né? O seu pai, cansado e decepcionado com o seu filho. Ketema agora é o novo rei de Wakanda nessa HQ. E quando ele tira a máscara, temos a revelação. Ketema é um garoto branco, exatamente, o filho do Pantera Negra é branco. O que isso significa é um mistério, né? Do ponto de vista biológico, se os pais da criança tiverem, né, uma ascendência branca na família, mesmo a chance sendo pequena, a criança pode nascer branca. Só que os pais da Mônica, né, são negros, e os do T'Challa também, então não tá muito explícito, né, do como ele nasceu, se ele realmente é um filho do T'Challa. A possibilidade que surge pra gente, né, é que o Ketema talvez seja um filho adotivo do T'Challa, o que não seria muita novidade, até porque o próprio Christopher Priest, que escreveu essa HQ, que criou a maioria das coisas de Wakanda e do Pantera Negra, né, em 98 ele criou o Hunter, né, um irmão adotivo do T'Challa nos quadrinhos, que sempre quis ser o rei de Wakanda, né. Ele atende como lobo branco e se veste como Pantera branco, então não seria muito doideira, né, o Ketema ser um filho adotivo do T'Challa. Ou seja, cara, essa história é ambientada em um mundo alternativo, outra realidade, é escrita por um dos maiores autores negros da Marvel, e seja qual for, sabe, a desgraça que está por chegar em Um Mundo por Vir nessa HQ, será culpa do Ketema. A história é literalmente, cara, uma crítica sobre a existência de um Pantera Negra branco, que futuramente destruiu o Wakanda inteiro, destruiu toda a nação e toda a cultura de Wakanda, cara. A gente não sabe, né, quem é o Ketema, quem realmente é ele, né, qual tragédia ele
ele vai causar e qual a origem da sua rebeldia por Wakanda. Tudo isso a gente deve descobrir em próximas edições da HQ, né? Como ainda não foi lançado, então não tem como a gente saber, né? Mas, galera, esse é o ponto principal que eu quero que a gente está comentando, né? Esse Pantera Negra branco criado agora para as HQs é de uma realidade alternativa, não tem nada ligado com o universo principal dos quadrinhos da Marvel, né? E é literalmente criado pelo maior autor negro dos quadrinhos da Marvel e é uma crítica de como, né, um personagem branco que se apropria, né, da cultura negra de Wakanda vai destruir tudo em anos futuros, né? É literalmente uma crítica a isso. Então, cara, você que tá aí falando um monte de merda, falando de que sim, agora a Marvel acertou, né? Se personagens brancos podem virar personagens negros, por que negros não podem virar brancos? Você que tá cagando pela boca e falando esses tipos de merda, né? Falando aí um monte de merda. Tô vendo um monte de gente falando um monte de merda, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Inclusive os créditos do vídeo vai pro Jameson, do Twitter, né? Que fez todo esse fio aqui da HQ de Um Mundo por Vir. Cara, é absurdo. Você que tá falando, usando exemplo de o Tocha Humana do Michael B. Jordan, né? Era um personagem branco e virou negro, então o Pantera Negra pode virar também, né? Você está cagando pela boca, porque é literalmente a crítica que a HQ quer trazer pra gente. Por ser um mundo alternativo, o próprio Christopher Price, que é o Christopher Price que eu expliquei pra vocês no vídeo, ele está fazendo essa HQ justamente, né, cara, pra criticar a questão de ser um Pantera Negra branco e que ele vai destruir todo o reino de Wakanda futuramente, sabe? Então, cara, provavelmente com as suas próprias ideologias, né? Então, é uma grande crítica. Então, cara, para de falar essas bostas, parem de ficar falando merda, sabe? Porque é absurdo, é absurdo. Eu tô lendo tanto comentário absurdo, cara, que chega a ser engraçado, né? Mas isso aqui, né, pode até abrir portas pra gente ver isso pelo multiverso. Até porque, como a gente tem o meme, né, do Ryan Gosling virando ali o Pantera Negra, né, após muitas coisas acontecer, né, muitas realmente mudanças de etnias em alguns filmes, que não é um problema, né, muita gente começou a brincar na internet, né, de que o Pantera Negra ficaria branco e seria interpretado pelo Ryan Gosling, né, e aí, né, agora a gente tem esse Pantera Negra branco aí em um mundo alternativo, como uma crítica do Christopher Price, né, criado aí pelo próprio, né, na HQ, mas não tira o fato da gente poder ver isso provavelmente algum dia em algum multiverso dos filmes, né? Já pensou, ia ser muito engraçado a gente ver esse meme, né, se tornando realidade, a gente vendo o Ryan Gosling aparecendo pelo multiverso, sabe, como Pantera Negra, e ele sendo essa versão do Ketema, sabe, do Mundo por Vir, só que num live action, a gente vendo isso pelo multiverso, seria interessante, né? Comenta aí o que vocês acham, se você não sabia de toda essa história do Pantera Negra branco, que agora você entendeu o que aconteceu de fato, né? Comenta aí se você tava preocupado, alguma coisa desse tipo, não sei porquê, você comenta aqui no vídeo, né, em relação a isso, fala sobre isso, porque tá tudo agora explicado, tá, galera? Tá tudo bem claro e explicado, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera!